A aprovação deste projeto de lei será um passo significativo para o fortalecimento da gestão de alimentação escolar no âmbito municipal, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e aprendizagem dos nossos estudantes. Conto com o apoio desta Casa para celeridade na tramitação e aprovação desta importante medida. Na certeza de contar com o apoio restrito dos nobres parlamentares, essas são as razões e considerações que faço ao submeter da Câmara do município de Capoeiras a preposição em pauta. Atenciosamente, Joaquim Costa Teixeira, prefeito, gabinete do prefeito, de 14 de abril de 2025. Projeto de lei número 10 de 2025 institui o Programa Municipal de Orientação sobre a Síndrome de Down. Inclui a efeméride, Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Down, calendário de datas comemorativas de conscientização do município de Capoeiras, Pernambuco. O vereador Antônio Ferreira de Melo, da Câmara Municipal de Capoeiras, Pernambuco, atendendo o que determina a Constituição Federal e Orgânica Municipal e Regimento Interno e demais leis que regem, apresenta para apreciação desta Casa o projeto de lei número 10 de 2025. Projeto de lei número 11 de 2025 institui o Programa Municipal de Incentivo e Apoio aos pequenos produtores rurais e agricultura familiar do município de Capoeiras e da outras providências. O vereador Antônio Ferreira de Melo, da Câmara Municipal de Capoeiras, Pernambuco, atendendo às determinações da Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno e demais leis que regem, submete a plenário desta Casa Legislativa o projeto de lei número 11 de 2025. Projeto de lei número 12 de 2025 proíbe o manuseio, a utilização e queima e soltura de fogos estampidos de artifício, assim bem como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruídos no município de Capoeiras e da outras providências. O vereador Antônio Ferreira de Melo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, apresenta a coleta de Casa Legislativa e submete ao plenário da mesma o projeto de lei número 12 de 2025. Ofício número 36 de 2025, Capoeiras, 9 de abril de 2025. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Capoeiras, Antônio Ferreira de Melo, assunto avaliação tutorial 2025. Cumprimentando cordialmente na condição de diretor e presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Capoeiras e PISEC, venho por meio deste encaminhar a avaliação tutorial 2025 dos planos previdenciários e financeiros para o Poder Legislativo deste município. Por fim, certo de vossa compreensão, coloco-me inteira à disposição para prestar demais esclarecimentos que porventura se faça necessário. Sem mais para o momento, apresentamos desde já voto de elevada estima e consideração preciosamente Luiz Carlos da Rocha, diretor-presidente, nomeado pela Portaria 015/2025, gabinete do prefeito. De lei 010 e 012 de 2025, de autoria do Poder Executivo, e os 010, 011 e 012 de 2025, de autoria do Poder Legislativo, que foram lidos para as comissões permanentes competentes darem os seus respectivos pareceres e as demais matérias que foram lidas para a ordem do dia da próxima sessão. As matérias que foram lidas para a próxima sessão. Da expediente da próxima sessão.
Faculta a palavra aos oradores inscritos nesta hora do expediente. Não havendo mais matéria a ser tratada, em oradores inscritos, nesta hora encerro o expediente e passo para a hora da ordem do dia. Coloco em segunda discussão os projetos de lei 009/2025 de autoria do Poder Executivo. Após as discussões, coloco os mesmos em segunda votação. Quem é aprovado, permaneça sentado. Está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda votação o projeto de lei 004/2025 de autoria deste Poder Legislativo. Após as discussões, coloco os mesmos em segunda votação. Quem aprovado, permaneça sentado. Está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 005/2025 de autoria deste Poder Legislativo. Após as discussões, coloco mesmo em segunda votação. Quem é aprovado, permaneça sentado. Está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão os projetos de lei 006/2025 deste Poder Legislativo. Após as discussões, coloco os mesmos em segunda votação. Quem é aprovado, permaneça sentado. Está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 007/2025 deste Poder Legislativo. Após a discussão, coloco os mesmos em segunda votação. Quem é aprovado, permaneça sentado. Está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 008/2025 deste Poder Legislativo. Após a discussão, coloco os mesmos em segunda votação. Quem é aprovado, permaneça sentado. Está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão única as moções típicas a 009, 010, 011, 012/2025. Após a discussão, coloco as mesmas em votação única. Quem é aprovado, permaneça sentado. Está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão única os requerimentos o requerimento 104, 105, 106, 107, 108 e 109/2025. Não havendo discussão, coloco os mesmos em votação única. Quem é aprovado, permaneça sentado. Está aprovado por unanimidade. Faculta a palavra. Faculta a palavra aos oradores inscritos nesta hora. Com a palavra. Não havendo mais matéria a ser tratada nesta hora da ordem do dia, encerro a ordem do dia e passo para a hora das explicações pessoais. Com a palavra o senhor vereador José José de Barros. Fique à vontade, senhor.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora aqui presente, senhor presidente, me permita me dirigir ao público aqui presente, aqui nosso amigo Sulipa, falando da cobertura da nossa sessão pelas redes sociais, nosso amigo César Silva, do nosso blog, nosso amigo Fumaça, Luiz, amigo Filhão do Bolo, povo aqui presente, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa. É um momento hoje de muita alegria que a gente hoje nessa sessão, a gente tem um bocado de novidade para a nossa população de Capoeiras. Eu tive hoje, agora à tarde, conversando com o senhor prefeito, e amanhã ele está entregando 2 ônibus que adquiriu do governo do estado e 2 ambulâncias à nossa população de Capoeiras amanhã às 10 horas. Isso é muito bom, muito alegria, que a gente vê esse prefeito tanto se preocupando com a nossa população. O prefeito que não se cansa, vereador Hélio Barbosa, de buscar recursos, de pedir tanto ao governo do estado como ao governo federal, junto com o deputado e ministro Silvio Costa Filho, que todos têm arrumado tantas emendas e tantas coisas para Capoeiras. E nós não é mais que justo de amanhã ter essa alegria que o prefeito também pediu para convidar os senhores vereadores, para que amanhã às 10 horas a gente pudesse ir lá para o centro de convivência dos idosos, para que a gente pudesse descer junto com ele, para entregar à nossa população de Capoeiras 2 ônibus novos e 2 ambulâncias. Isso é louvável e ver e parabenizar o senhor prefeito pelas suas atitudes, ele tem tanto se preocupado com a nossa população do nosso município. Parabéns, prefeito. Parabéns, povo de Capoeiras, souberam escolher de votar no prefeito que tanto tem trabalhado e não se cansa de trabalhar e cada dia tem conseguido mais coisas para a nossa cidade. Também conseguiu aí a nova escola que vai construir, já estão preparando o terreno ali, já está a placa lá ali na pegada do Campos Novos, uma creche que conseguiu para o nosso município. Isso é louvável e o trabalho do nosso prefeito, que tem se preocupado tanto com a nossa população. Isso a gente mostra o empenho e a confiança que o povo tem no prefeito de Capoeiras. A gente mostra o trabalho, a preocupação e a dedicação dele em pedir sair daqui e conseguir recursos para a nossa população. Também não posso aqui, senhores vereadores, de deixar de falar sobre umas postagens que eu vi essa semana nas redes sociais, do entrega de tratores e de retroescavadeiras às associações do nosso município. Onde eu vi aqui o presidente do sindicato, também o senhor vereador Edgar, junto com o presidente do sindicato e algumas pessoas das associações, dos jovens, entregar esses equipamentos às associações. A gente vê assim, tem hora que fica assim a pensar, essa reta escavadeira onde foi adquirido já faz 1 ano ou 2 que tem essa reta escavadeira na nossa cidade. Estava lá naquele posto, o Frei Damião, e está com 7 meses que essa reta escavadeira tinha saído de lá para fazer um trabalho na véspera da eleição. E depois retornou e passou 7 meses parada. E eu estive conversando com o senhor prefeito esses dias, e ele disse que tinha falado mandado pedir ao presidente do sindicato para fazer uma concordata com
sindicato para doar os tratores e a rede escavadeira para o município dar todas as assistências de botar o tratorista, o pessoal que trabalha na máquina e também da manutenção, porque nenhuma associação tem condições de dar manutenção à rede escavadeira. A gente sabe quando vai fazer uma revisão de uma rede escavadeira, qualquer revisão dá 10, 15, 20 mil reais. E só quem pode fazer isso é a prefeitura. E eu tenho certeza, se o presidente do sindicato tivesse feito esse acordo com o senhor prefeito, eu tenho certeza como ia ajudar, ia melhorar mais condições da nossa população. Que quando o prefeito pede para fazer as coisas, ele não escolhe, ele faz para todo mundo e faz para a população. Não era para o prefeito, a rede escavadeira era para servir a nossa população do nosso município. Também os tratores, tinha 2 tratores aí que esses dias aí, ao ano passado, foi cedido à associação do sítio Lagartixa 1 e ao outro, essa associação do sítio Lagartixa, sítio Bravo, né? Se eu não me engano, e a outro trator servia a associação do sítio Saco da Serra e Boa Vista do Gujão. Era aquela região que sempre esses tratores serviam. E tem agora, há poucos meses, o senhor presidente do sindicato pediu para trazer os tratores, que dizia que ia fazer uma auditoria, que na realidade não foi a verdade. Ele trouxe os tratores para recolher de onde estava trabalhando, e hoje a gente, por uma questão política, porque teve uma pessoa que era a presidente da associação, que hoje é a presidente do conselho, talvez não concorde com algumas atitudes que o senhor presidente do sindicato toma, e é ligado ao grupo do prefeito, que foi devolvido um trator para a associação do sítio Lagartixa, e o outro, na realidade, que era para devolver para a associação de lá, foi devolvido para a associação do Piado. Por uma questão política, mas a gente vê os pensamentos de alguns políticos de nosso município. Eu acho que quando alguns políticos do nosso município ficar com esse pensamento pequeno, com essa politicagem pequena, talvez não vá a lugar nenhum. Não passa do que é. Porque a gente vê o prefeito com a boa vontade que tem de trabalhar. Eu tenho certeza que esses equipamentos iam ter a manutenção, ia servir a população de Capoeiras mais que aonde foram servidos. Porque eu tenho certeza, porque essas associações, o trator talvez tenha condições, mas não tem condições de servir aos agricultores com uma pequena quantidade para servir, sem cobrarem nada nas horas, sem cobrarem nada nas horas da rede escavadeira, só com combustível, que eu tenho certeza, porque precisa do tratorista, precisa do maquinista para trabalhar e tem gasto, tem custo. E essas associações não têm condições de manter esses equipamentos. Porque hoje uma hora de rede escavadeira custa R$200. Eu tenho certeza que esse presidente da associação do Alto da Gameleira, o senhor José Carlos, que foi doado para lá a rede escavadeira, eu tenho certeza que essa associação não tem condições de manter essa rede escavadeira para que ela possa servir a nossa população e a população daquela região, aqueles agricultores, limpeza de barrais. Eu tenho certeza, porque eu vejo, porque a política de nosso município, que está vendo aí um prefeito se desenvolvendo, trabalhando ao bem da nossa população. E eu tenho certeza que quando ele ajuda a população, o povo em geral do nosso município. Não é aquela política assim pequena, que talvez vem sempre no final dando resultado dessas políticas pequenas aí, que é feita no nosso município, com as pessoas com a cabeça que não tem
sequer um pensamento de crescer, tanto politicamente, nem também crescer trabalhando pela nossa população, direta e indireta. Isso é muito louvável a gente ver um prefeito tanto aí empenhado de conseguir as coisas para a nossa cidade. E eu tenho certeza que esses equipamentos fossem o nosso município ia fortalecer mais de trabalhar para a nossa população, as máquinas fazendo estrada, limpando barragem, e ia servir a todos, Alto da Gameleira e todos os vizinhos, o município de Capoeiras em peso, enchendo caçamba de material para botar nas estradas. Isso era louvável. O nosso município só tem a ganhar. Eu tenho certeza, vereador, que o presidente está vendo, e eu também estou olhando para o relógio, que quando eu venho a essa tribuna, eu olho para o relógio quando eu começo, e eu estou dentro do limite ainda do horário, que o senhor nem sequer olhou o horário que eu comecei a falar. Isso agora aqui eu olhei ali, ó. Ali sim. Vou concluir, senhor presidente. Vou concluir sem problema nenhum. Mas às vezes as palavras incomodam as pessoas. Às vezes as palavras verdade incomodam aqueles que sempre acharam, às vezes, incomodados pelo trabalho, pela verdade e pelas coisas que a gente sempre fala. E nós estamos aqui para trabalhar e trazer o melhor para o nosso povo de Capoeiras. É isso que o nosso povo de Capoeiras precisa. Nós não precisamos fazer aqui, nesta casa, nós debater coisas picuinhas que não levem nada à nossa população. Nós precisamos trabalhar pensando no futuro do nosso povo, porque no futuro quem ganha é a nossa população. Meu muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais uma reunião. Quero agradecer aqui a todos os presentes, meus amigos e ao povo presente, que a gente preparou a sala aqui de reunião, viu? Acabou de chegar o resto das cadeiras da mesa. Agora a gente tem um lugar mais amplo e mais conforto para a gente fazer a nossa reunião dos vereadores e outras que tiver o povo do município precisa, tá certo? Depois os amigos quiserem visitar a sala aí, o máximo, estejam à vontade. Você precisa tomar um cafezinho lá e tirar o retrato, né, amorinho? Não havendo mais oradores inscritos, nem matéria a ser tratada nesta hora, encerro as explicações pessoais e a reunião. E espero contar com todos na próxima sessão, que será realizada no próximo dia 22 de abril de 2025, no horário regimental. Muito obrigado a todos.